Fala, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do Rodolfo On. Hoje, um pouco diferente, nós não trouxemos um convidado que vai demorar a voltar aqui. Hoje eu estou aqui com o Matheus Júnior. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Obrigado a você que está aí do outro lado participando também, né? E vendo esse episódio hoje, sexto episódio aqui do Rodolfo On. Isso, e para quem não sabe, o Matheus é o principal idealizador desse podcast. Ele que está por trás de tudo isso, da ideia, e sempre me apoiando aí na realização. E nós vamos fazer um modelo de episódio onde a gente sempre vai estar fazendo um bate-papo sobre os temas que estão acontecendo, né? Perto de nós, na política, daquilo que está sendo comentado, para a gente trazer também nosso ponto de vista, né, Matheus? Com certeza, né? Trazer os temas atuais, né? Os temas da atualidade, o que está acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses aqui no nosso Brasilzão. E entre convidados, né, de áreas específicas, sempre o Matheus vai estar aqui comigo para a gente estar falando desse dia a dia, de tudo que acontece ao nosso redor. E o Matheus escolheu uns temas muito legais para a gente conversar hoje, né, Matheus? Com certeza. E tem coisa quente aí, né? Coisa quentinha, né? A primeira pergunta aqui, né? Já vamos direto ao assunto, né? Para não ficar com muita enrolação, né? Rodolfo, né? Ontem tivemos lá no STF a votação, né? Da entrada do Messias no STF, né? E foi rejeitado, né? 132 anos, não sei se você já sabia disso. O Rodolfo tá sem Instagram, né? Não sei se o Rodolfo já sabia disso. 132 anos que uma pessoa um indicado, né? Não era aprovado. Não era aprovado para entrar no STF, né? Então a pergunta que é, né, Rodolfo, né? O que você vê, né? Desse acontecimento depois de 132 anos acontecer isso, né? O que você vê nessas articulações? O que está acontecendo no nosso Brasil? É assim, é um fato grave que aconteceu, né? Um fato grave que, na verdade, a gente que acompanha um pouco mais distante, às vezes a gente nem estava esperando que isso fosse acontecer. Talvez a gente já está acostumado, né? Que aquela sabatina com os senadores fosse uma coisa, assim, meio que protocolar. Né? Vai lá, faz e no final dá tudo certo, é aprovado e toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que, para surpresa de muitos e da maioria, o Bessias, como ele ficou conhecido, né? Ele foi rejeitado. E, assim, muita coisa pode estar por trás disso. Muito mais do que um embate entre esquerda, direita, né, de oposição e situação do governo. Precisa a gente analisar que tem muita coisa no bastidor que às vezes a gente não conhece ainda. Eu acho que essa recusa diz muito mais da postura do centro, né, que a gente chama de centrão, em relação à política nacional, e isso é muito forte no ano eleitoral, né? A gente já está às vésperas, né, das candidaturas serem registradas e iniciar de fato a campanha eleitoral. Então, essa recusa do Messias aí já mostra um embate muito forte do centro com o governo. E eu acho que esse foi o grande start para o início da derrota do Lula. Porque, como tem governado o Lula, e a gente comentou no podcast lá em 2022, né, antes do segundo turno, que o perigo é que o governo iria governar sem Congresso, mas através de ministro do STF, e é o que aconteceu de fato, né? E o Lula ia colocar mais um dos seus amigos lá. E essa rejeição do Messias mostra que começa a ter um desgaste muito forte entre o centro, que acaba pesando ali, né, nas eleições, e o governo Lula. E aí já emenda, né, que hoje, um dia depois, votação do veto presidencial da dosimetria, que foi aprovada, o presidente da República rejeitou, e agora foi votado o veto, e o veto foi derrubado. Então, mais uma derrota muito grave para o governo. Então, isso mostra, assim, que os ratos estão pulando fora do barco, né? Por quê? Já viu que vai afundar. Então, isso diz muito, né? Às vezes nem tanto sobre o Messias, mas muito sobre o desgaste que o presidente Lula tem com a sua base, com aquilo que ele tem no Congresso. Então, como que você vê isso, Rodolfo? Né? Porque agora o Messias, né, não sendo aprovado no STF, talvez consiga empurrar até as eleições para deixar para o próximo presidente. E quais são suas visões referente a esse jogo, né? Você enxerga que eles estão querendo empurrar ali o mineiro
Como é que é o nome dele, o mineiro? Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, né? Você acha que eles vão tentar empurrar o Rodrigo Pacheco até julho, né? É o grande nome, né? É o que o Alcolumbre queria, é que o que o os Centrão outros queria, né? ministros queriam, que o Centrão queria. Mas todo mundo viu qual que é a postura do Rodrigo Pacheco, né? Em relação ao Brasil, à justiça, porque ele foi presidente do Senado que segurou e que favoreceu todos esses, né? Que nunca abriu um processo administrativo do Senado, né? Que é quem deve fazer o contrapeso com o STF durante esses abusos que têm acontecido, né? O STF é uma casa esculhambada hoje no Brasil, né? Não tem apoio popular, não tem credibilidade, por quê? Porque todo mundo sabe que a casa que deveria guardar a justiça, né, e a Constituição, realmente se está fazendo o oposto. E o Rodrigo Pacheco foi quem blindou o STF diante de tanta arbitrariedade que aconteceu e acontece, né, tem acontecido. Ele blindou enquanto era presidente do Senado, coisa que o Alcolumbre continua fazendo. Então, eu não sei se eles vão conseguir emplacar o Rodrigo Pacheco ainda, porque eles estão vendo a força que a direita vem para essas eleições. A gente não sabe se vence a presidencial, principalmente. Não é possível eles tentarem fazer isso agora justamente para que não chegue em 2027? Eu penso que eles fizeram isso para ter moeda de troca. Entende? Que aí eles têm moeda de troca para negociar candidaturas, para negociar, né, a possível futura indicação, eles usarem isso como moeda de troca agora na preparação para as eleições. Colocar isso na mesa de negociação. Porque é o que o Centrão sabe fazer, né? E, infelizmente, tanto a esquerda, que a gente não apoia, quanto a direita, acaba sendo refém dos políticos do centro, de alguma forma. Uhum. Rodolfo, aqui sem marabalismo, sem curvinha, hoje, quem que tem mais força no Brasil? Executivo, legislativo ou judiciário? Hoje, quem está exercendo mais força é o judiciário. Né? Ninguém está tendo coragem de se opor. E isso muito se deve ao 8 de janeiro. Né? Aquilo que eles pretendiam quando abriu aquele processo judicial, prendeu milhares de pessoas inocentes, eles conseguiram, que foi o quê? Colocar medo na população. A população realmente ficou com medo nesses 4 anos de se manifestar, perdeu a esperança. Então, quem está exercendo o poder, de fato, hoje é o Supremo Tribunal Federal, né? Com todos as coisas que não são legais, né? E que são praticadas. Mas, na verdade, quem tem a maior força para reverter tudo isso é o Congresso. Que, na verdade, que a Constituição fala que o poder emana do povo e, de fato, né? Onde que está a força da representação popular? É no Congresso. Então, os deputados e os senadores têm meios políticos para reverter tudo isso. Então, por mais que eles exercem um poder que parece ser soberano, né, que parece ser invencível, mas tem como. E o Senado mostrou isso, né? Ao rejeitar um ministro do Supremo Tribunal Federal, mostra também que se quiser fazer um impeachment, eles conseguem fazer. E aqui mudando de assunto, né? Rodolfo, fim da escala, né? 6x1. Isso vai ajudar ou vai prejudicar as pequenas empresas? Isso pode ser olhado de diversos pontos, né? Por exemplo, do lado do trabalhador, o trabalhador fica satisfeito, né? Quem não quer poder passar mais tempo em casa, né? Eu quero poder passar mais tempo com a minha família, no meu lazer. Então é uma medida muito populista, na verdade é a última carta na manga que o governo tem para tentar levantar sua popularidade para 2026. Eu penso que já está muito em cima da hora, que não vai ter o efeito a tempo do que eles pretendem, por isso que eles querem acelerar muito essa votação, essa aprovação. Você acha que pode ser votado até o meio do ano? Sim, acredito que pode, consegue colocar, mas não vai ter o efeito a tempo de reverter uma popularidade que vem desgastada há 4 anos. E você acha que ela pode ser aprovada? Eu acredito que pode ser aprovado, porque mesmo os políticos que entendem o prejuízo que ela vai ser para a sociedade em geral, muitos ficam refém, né, das eleições. E eles querem... Porque a população
tem uma aprovação nisso, porque só pensa no lado do descanso, mas não pensa principalmente no desemprego. Talvez as grandes empresas que estão no país vão ter estrutura para suportar, né, para pagar uma folha de funcionários maior, de repor funcionários nos outros dias da semana, para a empresa não parar de produzir, não parar de vender. Mas as micro e pequenas empresas, esses funcionários, no médio prazo, eles vão perder o emprego ou vão para a informalidade. Então, isso vai ser um prejuízo muito grande para o trabalhador. Então, só olha a curto prazo, pensa que é o descanso, mas no longo prazo, o fruto é desemprego e informalidade. O empresário, por exemplo, ele vai ter que dobrar o seu quadro de funcionários, né? Então, isso, para o pequeno empresário, vai ser muito ruim. Então, se ele tinha 5 funcionários agora, ele vai ter que ter mais funcionários para poder conseguir, né, cumprir aquela outra carga horária. Ele vai ter que ter outras formas de repor aquele tempo, ou vai ter que pagar hora extra, que é muito mais caro, né? Então, tem propostas diferentes, está sendo discutido, né? A proposta da Erika Hilton, que faz tanto barulho, propõe a escala 4x3. Você imagina, você trabalha 4 dias, folga 3. Nem funcionário público tem isso. É uma reforma trabalhista para pior. Mas tem um apelo popular, né? Porque aquele que não examina a fundo, só pensa no primeiro momento, só enxerga o descanso, mas na verdade vai vir recessão junto. Entendi. Então, isso é um grande problema. Acho que tem chance de ser aprovado sim, mas também vem uma Câmara, um Congresso novo a partir do ano que vem. Isso também tem chance de ser revertido, né? Tudo pode ser feito e desfeito. Rodolfo, agora em 2026, a rejeição pesa mais do que a aprovação? Assim como ele teve uma alta rejeição por diversos motivos do seu governo, da sua forma de falar, em 2026 o presidente Lula carrega essa rejeição de um mandato que não entregou nada, né, de falas descabidas, de falas grosseiras, né, de uma política internacional muito tóxica para o país, né, que levou o Brasil a se posicionar muito mal perante o mundo. Então, o presidente Lula contrariou todo o seu discurso de 2022 com relação à picanha, com relação ao STF. Então, essa rejeição também vai pesar muito para o presidente Lula em 2026, como pesou para o Bolsonaro em 2022, devido à pandemia, etc. A eleição de 2026 tende a repetir a polarização? Ou você acha que essa terceira via, como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, né, que agora não vem mais, Eduardo Leite, você acha que essa terceira via ela tem chances reais de ganhar a eleição de 2026? Não. A terceira via ela tem um papel muito importante na eleição, que é de fortalecer um discurso para um lado ou para o outro. Assim como em todas as eleições, né, dos anos 2000 para cá, praticamente todos os candidatos eram de esquerda, com discursos de esquerda. Pela primeira vez, a gente vai ver o presidente Lula isolado no discurso em relação aos candidatos presidenciais. Por quê? Quem faz oposição a ele é o Flávio Bolsonaro, que é os dois no segundo turno, não tenho a menor dúvida disso. Mas quem vai estar pautando a discussão das eleições em 2026? Vai ter outros candidatos da direita, vai ter o Ronaldo Caiado, vai ter o Romeu Zema, que são linhas de pensamento, linhas de ideologia alinhadas à direita, alinhados mais ao discurso do Flávio Bolsonaro, por mais que eles também fazem uma oposição também ao bolsonarismo e etc. Mas vai ser uma coisa muito diferente em 2026, que não se via nas eleições do Brasil há muitos anos, que que nem todos os candidatos vão ser de esquerda. Então, esse papel da terceira via, da quarta via, vai ser muito importante. Mas não tem jeito. O Brasil está polarizado, é Lula ou Bolsonaro, como foi em 2022, como foi em 2018. E acreditamos que o Flávio Bolsonaro tem uma chance enorme de vencer essas eleições. E uma vez eleito, essa polarização deve permanecer, porque ele tem a possibilidade de se reeleger, por mais que ele já declarou que ele, durante o mandato, vai propor o fim da reeleição já no mandato dele. Rodolfo,
Senado e STF. Hoje o Senado, ele tem coragem de peitar o STF ou não? Não, hoje o Senado não tem coragem, né? Isso já foi demonstrado ao longo desses 4 anos. Então, foi um Senado refém, com o presidente do Senado, né, em conluio com o governo e com o STF, e a grande esperança, né, da população, nós aqui dos brasileiros, é que o Senado seja renovado e tenha senadores em número suficiente para fazer frente a esses abusos que têm acontecido no Brasil. E a eleição do Senado é a eleição mais importante esse ano, viu, Matheus? É mais importante até mesmo que a do presidente da República. Então, não é à toa que o presidente Jair Bolsonaro nomeou os seus melhores quadros de políticos, de pessoas, para disputar o Senado. E foi uma estratégia muito bem colocada que os senadores da direita, né, que serão candidatos, estão como pré-candidatos, eles têm despontado nas pesquisas, e a chance de ter uma grande renovação em número suficiente, né, de 2/3, é possível chegar ao número de 2/3 de senadores que querem, né, colocar os freios e fazer contrapeso ao STF. Então essa é a eleição mais importante desse ano. A legislatura atual não tem coragem de enfrentar o STF, muitos devem ter alguma coisa presa com eles lá, né, e a gente sabe que os ministros agem de forma de fazer coerção com os políticos por trás dos bastidores, né? Então essa eleição do Senado esse ano vai ser muito importante. É muito importante você saber com que está alinhado o senador que você vai votar. E você acredita que a partir do ano que vem a gente tem um Senado mais à direita, né, tendo força para poder eleger a mesa diretora? Sem dúvida vai ser um Senado mais à direita, porque por tudo que está posto, a direita está com uma força eleitoral muito forte. É 2/3 do Senado que vai ser trocado, né? Porque a gente vota em 2 senadores esse ano. Então, muita gente aí que foi eleito na onda do bolsonarismo e acabou traindo, né, os ideais da direita. Aqui em Goiás nós temos o Vanderlan Cardoso, que não votou junto com a direita durante o mandato, né? Ora lá, ora cá, ora centro. Nós temos o Jorge Cajuru, que é a grande decepção do povo goiano, né, que elegeu ele em 2018, naquele impulso de não eleger o Marconi como senador, voltaram no senador Cajuru, e foi uma grande vergonha, e nós vamos, né, Goiás, por exemplo, vai mandar 2 senadores de direita, um com certeza será o Gustavo Gaia, e tem outros disputando, a Gracinha Caiado. Então vai ter uma renovação muito forte, viu? Lembrando que o Vanderlan, né, essa semana votou, né, pelo Bessias, né, votou pela entrada dele no STF. Né? O Vanderlan teve o meu voto. Eu votei no Vanderlan como cidadão, e é o maior arrependimento que eu tenho ter votado no Vanderlan, porque ele parecia estar um lado, né, mais à direita, mas na verdade ele usa o voto dele no Senado para fazer negociata para lá e para cá, né? Típico do centro. Então ele não é alguém que apoia as pautas da direita, do conservadorismo, tudo mais. Então é alguém que a política de Goiás nessa eleição vai expurgar, com certeza. Se o Vanderlan tinha uma chance, que eu acho que não tinha, se ele achava que tinha uma chance de ganhar alguma coisa no estado de Goiás, eu acho que ele literalmente pode desistir, porque não tem nenhuma mais depois dessa semana, né? Não, esse voto dele foi vergonhoso, né? Esse voto a favor do Messias, né? Então, o eleitor de Goiás, ele é de direita e bolsonarista. Então, ele não vai se reeleger mais em Goiás, é o que eu acredito, é a minha visão. E o Cajuru dispensa comentários, né? Uma vergonha a atuação do Cajuru como senador por Goiás. Agora vamos falar de Goiânia aqui, né, Rodolfo? O que você está achando da gestão Mabel? Conta para mim. Então, gestão Mabel tá causando polêmica desde o início, né? É um prefeito muito atuante nas redes sociais, quer mostrar serviço, quer mostrar que é gestor, quer mostrar que faz, mas a população não tem
não tem acolhido muito bem essa gestão, né, não tem entregado muito. A gente até vê alguns movimentos pela cidade, mas eu vejo que às vezes falta muito respeito com a população. A mobilidade urbana está travada, né? Principalmente a mobilidade urbana. A gente sabe que é complicado, né, fazer obras, fazer melhorias na mobilidade urbana sem causar danos, mas, por exemplo, muitas obras, muitas reformas, pinturas de meio-fio, faixas. Então, eles fazem isso, às vezes, nas principais vias e avenidas da cidade, em horário de pico que o trabalhador tem que trabalhar. Eu mesmo, às vezes, para ir para o trabalho, o trecho que eu poderia gastar 45 minutos, 1 hora, por uma irresponsabilidade do horário de fazer certas obras na cidade, a gente gasta 2 horas, 2 horas e meia. Como que o trabalhador chega atrasado no trabalho, né? Que satisfação vai dar para a sua empresa, para o seu empregador, para o seu patrão? Então, eu acho que a população tem sido desrespeitada. No MotoGP, foi uma coisa muito desrespeitosa, a gente gastando 2 horas, 2 horas e meia para chegar no trabalho, porque as avenidas estavam travadas para colocar faixa de propaganda. Então, assim, a população tem se sentido desrespeitada pela gestão. Não posso dizer que é uma gestão ruim em tudo, com certeza está entregando muita coisa boa para a população, mas a saúde também tem sido uma reclamação constante. Os CAIS não estão funcionando bem, falta médicos. Essas coisas que é rotineira, quantos anos, né, a população reclama disso, e ele veio como um gestor que quer resolver os problemas e não está entregando. Essa que é a verdade. A população tem visto isso. E acho que está rotando demais, que vai fiscalizar isso, vai fiscalizar aquilo, vai fazer isso e aquilo. E, na verdade, está parecendo que é mais para o Instagram mesmo. Rodolfo, a obra do viaduto do cruzamento da Leste-Oeste com a Castelo Branco era para ser entregue agora em março. E até agora não vimos nada. O que está acontecendo com essa gestão do nosso prefeito Santo Mabel? É uma pergunta que todo mundo faz, né? O que está acontecendo? Porque é uma gestão que veio dizendo que ia resolver problemas de gestão e etc. E até hoje não conseguiu resolver um problema como aquele, porque trava muito o trânsito. É um cruzamento muito importante aqui em Goiânia, Castelo Branco com a Leste-Oeste. Tem uma possibilidade de desafogar aquela região, nos horários de pico principalmente. Eu passo muito por aquela região e realmente está uma coisa complicada. A população local que se fala é o seguinte: será que está esperando chegar o ano da eleição para fazer uma entrega, para fazer marketing em cima? Isso é o que a população local comenta. Mas o que mais que está acontecendo nos bastidores com relação à parte legal, do andamento das obras, das regras que têm que ser seguidas, né, na parte de engenharia, na parte de orçamento, que essa obra ainda não foi entregue? Porque se existia um cronograma, alguém é responsável por entregá-lo. Ele não foi entregue. O que aconteceu nesse bastidor? Então, eu também sinto muita falta, Matheus, de um corpo técnico junto aos vereadores para entender o que aconteceu naquela obra, porque muito provavelmente, a gente não pode acusar, tem coisa errada. Porque uma obra leva 3 anos para fazer um viaduto, não é necessário. A gente sabe que essa obra já deveria estar funcionando até mesmo antes do prazo previsto de entrega. Esse é o normal. Então, alguma coisa muito séria está acontecendo lá. Alô, vereadores, cadê para fazer uma fiscalização mais profunda do que está acontecendo lá? Vocês têm a incumbência de fazer esse tipo de fiscalização e trazer conhecimento público, acionar o Ministério Público, né? Então, precisa ser gente que conhece, coisa muito técnica, né, de engenharia, de contabilidade, e acho que os vereadores deveriam estar tendo uma atuação mais forte com relação a isso. Você sabe qual é o impacto que a política tem na sua vida? Talvez não. Esse ano eleitoral 2026, nós vamos ter 6 votos para realizar. E talvez a gente não sabe qual é o papel do deputado, do senador, do governador, do presidente da República. Sendo assim, a gente não consegue nem cobrar dos nossos políticos. E a política afeta a nossa vida diariamente. Então, aqui no nosso canal esse ano, eu te convido, junto comigo, a conversar mais sobre esse assunto, para você entender melhor como isso afeta você. Rodolfo, reforma tributária. Né? Reforma tributária já começou e a gente está vendo aí o impacto que ela vai ter. Né? Quero que você fale para nós qual é o impacto que ela vai ter na vida do empresário, do classe média, do pobre. A questão tributária no Brasil é uma dificuldade muito grande, né? Sempre foi falado nessa reforma tributária, ela foi aprovada, vai entrar em vigor, já começa, né, a ser implementada,
E vai ter um impacto muito forte, sim. Começa a ser estudado, né, pelos contadores, pelas empresas, naquilo que ela vai ter as suas mudanças. O que está sendo colocado é que ela houve uma simplificação na sua forma, né, de recolher os tributos e os impostos, mas o que mais importa para a população não é nem a forma, né? Talvez é importante para a empresa que reduza um pouco o seu custo operacional com contabilidade, né, na forma de recolher. Mas para a população o que importa é quanto eu pago de imposto. E a gente vai ter a carga tributária mais alta do mundo, né? Então, a gente vai estar com um percentual muito alto nessa reforma tributária e deve ser um dos temas mais importantes para ser discutido nas eleições desse ano. Por quê? O próximo legislador, o próximo governante do país, ele precisa se comprometer com uma carga tributária menor, independente do sistema que estiver regindo, né, a nossa economia, a nossa contabilidade, precisa ter uma carga tributária menor. E esse ponto essa reforma não atacou. Então precisa ser reduzido, né, a carga tributária sobre o contribuinte. Por que o brasileiro ele paga muito imposto? Mas, Rodolfo, ele não vê o retorno disso. Por quê? O Estado é uma máquina muito pesada, né? Então ele tem um custo muito alto e o Brasil ainda tem uma característica muito peculiar de que o custo com a corrupção também é muito alto. Então acaba que tantos impostos, tantos tributos que são pagos pelo contribuinte, pelo brasileiro, ele não vira melhoria na sua vida, né? Naquilo que o Estado se incumbiu de entregar para a população, ele não entrega, né? Promete muito, entrega muito pouco, mas o custo é muito alto. Então a população está certa nessa percepção, porque além de pagar muito imposto, impostos muito altos, a renda é baixa, o salário é baixo e ainda tem inflação, ainda tem que pagar plano de saúde se quiser ter um atendimento melhor, ainda tem que pagar a escola particular se quiser ter uma educação melhor. Então, o custo de vida do brasileiro é muito alto. Então, o brasileiro não consegue viver com qualidade, mesmo pagando tantos impostos. E isso tem cansado a população, né? Há muitas décadas a população sofre com isso. É preciso uma grande mudança nessa área, viu, Matheus? Promessa de campanha virou só marketing, Rodolfo. Recentemente, na Hungria, agora, em abril, a gente teve as eleições. Viktor Orbán perdeu a eleição. E todo mundo achando, né, que a direita tinha caído. Só que aí logo em seguida vem posições de direita do seu adversário. Promessas, né, de campanha totalmente ao contrário de ações dele agora nas últimas semanas. Os políticos do Brasil tendem a trilhar o mesmo caminho de promessa de campanha e não cumprir, ou mostrar que é de um lado e no final das contas é de outro lado? Na verdade, os políticos da Hungria devem ter feito um curso aqui no Brasil, né? Porque isso é uma tradição nossa. O político se posiciona de um lado, né, abraça, chama de companheiro e não tem compromisso nenhum com um lado político, mas ele cria o seu grupo político para ter vantagens com aquilo. Isso é o padrão do brasileiro, né, da política aqui no Brasil. E, inclusive, nessas eleições desse ano, Matheus, o brasileiro vai ter um olhar muito mais refinado sobre isso, porque o brasileiro está muito mais ligado em política. Então, para você ver esse ano, por exemplo, estamos em ano de eleição e Copa do Mundo. Hoje, muita gente sabe o nome dos ministros do STF, mas não sabe o nome dos jogadores da seleção. Isso é novo no Brasil, né? É claro que tem uma parte muito apaixonada pelo futebol que sabe o nome dos jogadores e não dos ministros. Mas isso tem crescido. E o que acontece? Muita gente navegou na onda bolsonarista em 2018, em 2022, e está muito claro qual é a posição que eles têm, ou a posição que eles não têm. E o eleitor esse ano vai ter uma clareza maior na hora de dar esse voto, de escolher esse candidato a governador, a senador, a deputado. Eu penso que vai ter no Congresso, eleito para o ano que vem, deputados e representantes com um lado, uma ideologia muito mais bem apurada. A gente já sabe o nome de muitos traidores. Aqui em Goiás nós tivemos vários, né? A começar pelos senadores, né? O Cajuru, o Vanderlan, que realmente é uma vergonha para o nosso estado.
E muitos deputados também. Esses dias eu estava vendo, né, andando aí pela cidade, ando por vários pontos da cidade de Goiânia, tá cheio de outdoor da deputada Silvier, a deputada federal mais votada do estado de Goiás. Então, a gente já está vendo que ela já está em plena campanha, né? Tentando militar, tentando sensacionalizar a sua foto, um pare escrito "parem de nos matar". Então ela está querendo o quê? O engajamento do público feminino. Né? Então ela tenta repetir uma fórmula para se reeleger em 2026 e é pura demagogia uma atitude dessa. Né? Em que vai mudar um outdoor, né, em diversos pontos da cidade, nos trevos da cidade, um outdoor da CVE escrito "parem de nos matar". Mulheres vão deixar de morrer por conta desse outdoor? Então a gente vê que é um sensacionalismo muito grande e deputados como a Silvia não deveriam mais ser eleitos pelo estado de Goiás. No dia 26 de março, agora, tivemos o impostômetro bater um recorde de R$ 1 trilhão. É muito imposto, hein? Batemos o recorde do ano passado, né? Tivemos uma diferença de 2,9% a mais de imposto. É muito dinheiro, Matheus, e a gente não vê esse dinheiro chegar para nós. E ele serve para quê? Serve para pagar um estado caro, serve para pagar a viagem da Janja, serve para pagar os maquiadores da Erika Hilton. Então, o brasileiro se sente revoltado e humilhado pela classe política por isso. Porque os benefícios para a população não retornam com a carga tributária tão imensa que chega a 1 trilhão já de arrecadação, a dívida pública aumenta, e enquanto isso os nossos políticos estão viajando, querendo levar representatividade para fora, que não faz nenhum sentido aquelas comissões imensas gastando com cartão corporativo. Então, todas aquelas críticas, né, que a esquerda levou na eleição de 2022, eles estão fazendo totalmente o contrário. E, assim, é uma vergonha, né, Matheus? A gente fica vendo a postura da primeira-dama do Brasil com relação aos gastos, com relação a tanto luxo, né, à custa do nosso dinheiro, à custa desse impostômetro. Tudo aquilo que aconteceu na COP30, né, tanto luxo do presidente Lula e da Janja e sua comitiva, então é para isso. Seu imposto é para isso, gente, R$ 1 trilhão para a gente bancar essa classe política com seus luxos, e o Brasil continua aumentando a sua dívida e o benefício não chega para nós. É assim que está funcionando a política do Brasil atualmente. Rodolfo, qual que é o papel que o jovem está exercendo na política atualmente, agora em 2026? Os jovens sempre tiveram um peso muito grande na política, né? Sempre iniciaram grandes movimentos, grandes ações históricas que aconteceram, foram de iniciativa da juventude, dos estudantes, mas sempre com viés mais voltado para a esquerda, essa militância. E a gente está vendo agora uma virada, né? Uma estratégia que a esquerda usou em 2022, Matheus, foi pedir que os jovens de 16 a 18 anos, fez campanha, inclusive com apoio do TSE, lá do Alexandre de Moraes, para que esses jovens tirassem o título de eleitor, porque eles sabiam que naquele momento o voto do jovem de 16 a 18 anos, ele teria um peso na eleição, pela tendência de um jovem ser encantado dos ideais de esquerda. Acontece que de 16 anos, 18 anos para cá, esse jovem ganhou mais 4 anos. Ele já está na faculdade, ele já está trabalhando, ele já tem que pegar trânsito, já não é o jovem lá do ensino médio mais. E esse jovem vai votar agora, ele já sabe qual que é o custo da vida. Então esse voto de 2022, de 16, 18 anos, hoje se voltou contra a esquerda, porque esse jovem está mais preso na realidade, ele já está vendo as dificuldades do que é viver uma situação política como a gente está agora. Então esse voto agora volta mais para a direita, e o jovem do ensino médio hoje, cada vez mais ele é de direita. Então hoje os professores têm dificuldade de dar aula, né, tanto nas faculdades quanto no ensino médio. Por quê? Porque toda vez que ele vai militar, toda vez que ele vai querer colocar a sua ideologia política ali, cheia de comunismo, cheia de ateísmo, cheia de contrariedade à religião, sempre tem um, dois, ou talvez até a maioria da sala de aula que se levanta, né, quando o professor filma, mostra os abusos que existem em sala de aula, e existe mesmo, né, então o jovem tem um peso muito forte na política, e era uma força que a esquerda tinha,
que ela está perdendo e que a direita ganhou muita força, né? Os jovens hoje têm a tendência de ser mais de direita, né? E o Nicolas está aí puxando essa galera. E eu quero convidar você, que é jovem, tem 16, 17, 18 anos, se você não tirou o seu título de eleitor, é muito importante que você tire, tá? Vá votar, escolha bem seus candidatos, nos acompanhe, vamos ver quem são as pessoas que vão estar, né, colocando o nome à disposição, para a gente ter um voto consciente. Vamos ser participativos nessa eleição de 2026 e também participativos durante o mandato, né? A gente precisa ajudar a tirar o país da situação, a gente está passando por um governo, por um Estado, né, cleptocrata mesmo, né, governo de corrupção, e a juventude precisa se engajar para mudar o nosso futuro, e eu convido você a ser bem ativo e ser bem consciente daquilo que você acredita, do que você vota também. E eu agradeço a você que esteve aqui nesse episódio bate-papo junto com meu amigo Matheus. Nós vamos voltar mais vezes, viu, com os temas do momento, com os temas importantes dessa eleição. Vamos trazer algumas figuras importantes e eu espero você nos acompanhando nos próximos episódios e até a próxima.